Então, vamos lá. Quem conseguiu achar a forma, o resumo do parágrafo 2? Eu. Quer compartilhar conosco? Fale, Leonardo. Ela tá querendo, não querendo compartilhar, não sei se tá certo ou errado. Vamos lá. Estamos aqui para corrigi-los. Eu coloquei o nome dos países de onde eles vieram. No segundo Qual o segundo? parágrafo. Você ainda tá falando do segundo parágrafo, prof? Segundo parágrafo. Lá no segundo parágrafo disse assim: até o final do ano passado foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Desses, 8.522 foram reconhecidos por vias tradicionais de elegibilidade. 713 chegaram ao Brasil por meio de reassentamento e a 317 foram estendidos os efeitos da condição de refugiado de algum lugar. O que ele disse aí nesse parágrafo? Oi. Eu coloquei que foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Isso. A quantidade de refugiados reconhecidos no Brasil em 2016. É que, professor, eu não vi que tinha um espacinho ali entre o negócio que tava os países, não tinha visto. Ah, certo. Então, Então, olha só, ele disse ali que foram reconhecidos 9.552 refugiados. Então, o que ele disse nesse parágrafo? A quantidade de refugiados reconhecidos em 2016 no Brasil. Professor, eu posso falar 3 depois? A 3. O que você Posso falar colocou, 3? Gabriel Hilário? Eu coloquei que a maioria dos refugiados são da Síria, da República Democrática do Congo, do Paquistão, Palestina e Angola. Então, mas neste parágrafo, então, falou sobre o quê? Sobre qual o país que teve mais refugiados. Os De onde são os países de refugiados? origem dos refugiados. É isso. Países de origem dos refugiados. Prof, mas não podia ser, tipo, os refugiados reconhecidos em 2016 vieram de vários países. Sim. E no quarto parágrafo? eu copiei o 3 na 2, o... Bem, tá errado aqui, professora. Ô, professora, posso explicar o que eu coloquei? Pode. No quarto parágrafo. Vai, Pedidos Murilo. de refúgio caem em 64%. A diminuição dos pedidos de refugiados, né? Então, isso, a diminuição dos pedidos de refúgio. Diminuição dos pedidos de refúgio. Qual que é o terceiro parágrafo? Eu ainda me perdido aqui. Achei que você estava lendo o Terceiro texto ainda, mas parágrafo. para a quarta. Terceiro parágrafo. Países de origem dos refugiados. Obrigada, professor. De nada. Ok? Número 10.
Pesquise a situação dos refugiados no país e as medidas necessárias para garantir que essas pessoas tenham seus direitos reconhecidos. Depois converse com os colegas e o professor a respeito disso. Então vejam só, a professora fez já uma pesquisa e eu lerei a vocês para nós discutirmos, ok? Ok? Ok. Então vamos lá. Brasil torna-se o país com o maior número de refugiados venezuelanos reconhecidos na América Latina. Essa reportagem, essa notícia que a professora pesquisou, ela é de 31 de janeiro de 2020, tá? Então, o Brasil continua com a aplicação do procedimento facilitado e reconheceu hoje mais 17 mil pessoas para alcançar um total de 37 mil refugiados venezuelanos. Então, vejam só, vocês observam que ainda está vindo, diminuiu, porém, está vindo ainda muitos refugiados, né? Então, a Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, parabenizou hoje o governo do Brasil pelo reconhecimento de cerca de 17 mil venezuelanos como refugiados. Desde que a primeira decisão do comitê foi tomada no início de dezembro, venezuelanas e venezuelanos solicitantes de condição de refúgio que atenderem aos critérios necessários terão seu procedimento acelerado sem a necessidade de entrevista. Com a decisão de hoje, foram considerados elegíveis para a condição de refugiado pessoas que tiverem até uma saída do Brasil desde 2016. Até o momento, mais de 37 mil venezuelanas e venezuelanos foram reconhecidas no Brasil, tornando-se o país com o maior número de refugiados venezuelanos reconhecidos na América Latina. As pessoas não podem ter qualquer tipo de permissão de residência, devem ter mais de 18 anos, possuir um documento de identidade venezuelano e não ter antecedentes criminais. Tal medida reforça o papel do Brasil na proteção de refugiados na região e deriva do reconhecimento em junho de 2019 da situação de grave e generalizada violação de direitos humanos na Venezuela. E aí ele também pediu para que nós falássemos sobre os direitos, certo? Aí, quais são os direitos que essas pessoas, quando elas são consideradas refugiados, elas possuem? Tá? Então, nós temos que sempre ter em mente. Será que uma pessoa que veio de outro país para cá, ela terá o mesmo direito que nós? O que vocês acham? Bom, acho que não. Não? Eu acho que sim, porque todos nós devemos ter direitos iguais. Não importa de onde você é. Tá, mas aí nós temos que pensar que eles não são brasileiros, eles são refugiados. Mas eles são seres humanos? Sim, mas vamos ver. Nós estamos Só porque falando são dos seres humanos, eles direitos. têm que ser iguais a gente. Nós estamos falando dos direitos que eles possuem aqui no nosso país, tá bem? Então vamos lá. Quais são os direitos de um refugiado? O refugiado tem direito a buscar refúgio em um lugar seguro. Contudo, a proteção internacional abrange mais do que a segurança física. Os refugiados devem usufruir, pelo menos, dos mesmos direitos e da mesma assistência básica que qualquer outro estrangeiro residindo legalmente no país, incluindo direitos fundamentais que são inerentes a todos os indivíduos. Portanto, os refugiados gozam dos direitos civis básicos, incluindo a liberdade de pensamento,
a liberdade de deslocamento e a não sujeição à tortura e o tratamento degradantes. De igual modo, os direitos econômicos e sociais que se aplicam aos refugiados são os mesmos que se aplicam a outros indivíduos. Todos os indivíduos devem ter acesso à assistência médica. Todos os refugiados adultos devem ter direito a trabalhar. Nenhuma criança refugiada deve ser privada de escolaridade. Em certas circunstâncias, como no caso de fluxos massivos de refugiados, os países de acolhida podem se ver obrigados a restringir certos direitos, como a liberdade de circulação, a liberdade de trabalhar ou educação adequada para todas as crianças. Essas demandas devem ser, então, atendidas sempre que possível pela comunidade internacional. Quando não há mais recursos disponíveis nos países de acolhida, o ACNUR proporciona assistência aos refugiados que não possam satisfazer suas necessidades básicas. Então, vamos lá. O ACNUR se reforça para assegurar que os refugiados possam se tornar autossuficientes o mais rápido possível, o que pode demandar atividades convencionais geradoras de renda ou projetos de formação profissional. Os refugiados também têm determinadas obrigações, entre elas a de respeitar as leis do país que os acolhe. Então, vocês podem observar que um refugiado, quando ele vai para um país, ele tem que obedecer às regras do país em que ele está, né? E nem todo o direito daquele país eles terão. Tem alguns direitos que é só para os nativos, só para aqueles que são daquele país mesmo. Os refugiados não possuem todos os direitos, vamos supor, os venezuelanos, né, que está falando aí no texto. Eles não possuem todos os direitos que nós temos aqui no Brasil. Tá bem? Isso daí não sou eu, Carmelina, quem estou falando. São os estudos, são os decretos e as leis. Tá bem? Fala, Ana. Assim, tipo, se um refugiado sair de lá e vir para o Brasil, ele não pode fazer tudo que a gente faz aqui? Não. Ele tem o que é cabível a ele fazer, tá? Então, vamos fazer assim, Não, mas ele pesquisar para que nós saibamos dessas diferenças. Não que eles serão perseguidos, isso, aquilo. Não. Mas não são todos os direitos que nós temos. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é boliviana, certo? E ela casou com um brasileiro. Ela fez faculdade lá na Bolívia, tudo. Mesmo ela casando com o meu amigo que é daqui do Brasil, quando ela voltou, ele foi lá, né? Foi para trabalhar, conheceu ela lá, e quando eles retornaram para o Brasil, ela teve que fazer toda uma documentação nova. Ela é médica, ela teve que fazer uma habilitação, uma renovação do diploma dela, mesmo ela exercendo a profissão dela lá na Bolívia, ela teve que fazer legalizar, vamos falar assim, os documentos, o diploma, ela teve que fazer uma prova para poder exercer a profissão dela aqui no Brasil. Então, assim, não é, eu vou embora para outro lugar, eu tenho o mesmo direito. Não, você terá os seus direitos, lógico, mas não todos. Tá bem? Prof. Só Fala, uma Lu. observação. Dá pra fazer uma cidade só com venezuelanos aqui no Brasil. Com certeza. Quem é o outro que chamou a professora? Ô, prof, eu posso beber água? Vai lá, rapidinho, que nós já encerraremos a nossa aula daqui 10 minutos. Então, vamos lá.
Alguma pergunta referente a este exercício? Tudo jóia? Então vamos lá. Eu farei com vocês a leitura deste próximo texto, que é o texto que vocês terão como base para a tarefa, tá bem? Então vamos lá, reportagem. Leia uma reportagem, texto jornalístico, muito presente nos meios de comunicação. Refúgio no Brasil. Crianças sírias que moram em São Paulo falam do medo que passaram na guerra e da saudade de seus pais. Quem pode começar a leitura? Posso ler, professora? Pode começar. Gabriel? Cadê você, Gabriel? Aqui, como eu não sei. Pode Não começar, pode. professora? Pode. A guerra da Síria já deixou mais de 100 mil mortos e pelo menos 2,3 milhões de sírios se refugiaram em outros países. Desse total de pessoas que estão longe de casa, familiares, amigos, mais de 1 milhão são crianças. A maioria vai para países vizinhos, mas alguns para mais longe. E o Brasil está entre os que recebem perto de 300. Vieram para cá, sendo cerca de 40 crianças. 40 crianças. A Folhinha conversou com 23 sírios de uma mesma família, que moram no interior de São Paulo. Os nomes usados na reportagem não são reais, para proteger as crianças. Ok, obrigada. O Guilherme está na aula? Acho que não. Guilherme? Sim. Você pode Sim. continuar a leitura, Guilherme, para nós? Tá. Parágrafo. Eu perdi. Você tem como... Você tem a webcam aí para a professora ver você? Ótimo, Guilherme. Vamos lá, o Luiz, o Diogo, a Rafaela Frank, a Rafaela, Ruriken, Leonardo. O quê? Cadê o Leonardo? Você não terminou de Gostaria ler? de vê-los. Posso ler? Vamos participar da aula, todos. Rafaela Frank, Júlia Barreto. A Júlia Barreto foi tomar água, ela avisou. Rafaela Frank. Lucas Kuroki, você pode ler o próximo parágrafo? O microfone dele, prof, não funciona. Ah, então tá bom, obrigada. Eu posso ler? Letícia, por favor. Eu me perdi, professora. Na hora. Então vamos lá, então. Pode ler para nós, Valentina? O abrigo é a casa da tia Eva, que veio da Síria há 65 anos. Além dos adultos, há crianças e adolescentes, de um recém-nascido. Há um rapaz de 17 anos. De avião em viagem de 23 horas, trouxeram pouca coisa na mala, mas muitas lembranças dos dias difíceis. Lucas. Tais 6. Se lembra de quando teve de fugir às pressas? Era noite. Ficaram batendo na porta, empurrando eu. Minha mãe e minha irmã ficamos chorando. Não sabíamos quem era. Queríamos nos matar, mas nós abrimos a porta e conseguimos fugir para a casa da minha avó. Amanda. Agnes.
9 conta que por. Calma aí. Agnes 9 conta que sua casa foi escolhida por invasores para funcionar como uma fábrica de bombas. Diz sentiu muitas faltas do avô, que ficou lá. Antes conversava pela internet, mas agora ele está sem energia elétrica, por isso não consegue se falar. Posso ler? Vamos lá, Ana Lisa. Ana 10 diz que teve de deixar para trás os brinquedos e amigos. E o pai, de quem não tem notícias, há mais de 4 meses, sua casa foi invadida e ela fugiu com a mãe e a irmã para a casa dos avós. Mas a casa dos avós também foi invadida e eles agredidos. Murilo. Ok. Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras, mas sente falta de seus pais. Antes da guerra, fomos brincar no parque, na casa de amigos. Íamos à praia, à piscina. Na guerra, a gente não podia fazer nada, só ficar em casa. Rafaela. A escola conta foi destruída por bombas. A mesma coisa aconteceu com o nosso carro e a nossa casa. Na Síria, juntava balas de revólver numa caixa para se distrair. No Brasil, estuda e ajuda a mãe a vender comida típica. Mas gostaria de voltar para o seu país. Gostaria que a Síria voltasse a ser como antes, bonita. Ótimo. Então vamos praticar mais a leitura em sétimos anos, por favor. Qual é nitidamente a diferença dessa reportagem para aquela notícia que nós estávamos falando? Vocês observam aqui que nessa reportagem ela trouxe a opinião de quem estava sendo, quem estava participando da escrita, né? Por exemplo, trouxe a informação das crianças, o que eles estavam sentindo, o que eles sentiam mais falta. Esse assunto, quando ela foi escrita, não era um fato da atualidade. Foi assim, eles vieram lá da Síria para o Brasil. Então, tudo isso gerou um tempo, né? Com licença, prof. Ainda tem a guerra na Síria? Com certeza, lá sempre eles vivem em guerra, né? Então, vamos lá. No 11º exercício, faz a pergunta. Há um assunto em comum entre a notícia e a reportagem que você leu. Identifique-o. Qual foi o assunto falado lá na notícia que foi também abordado nessa reportagem? As crianças refugiadas? Os refugiados em que local? Da Síria. Na Síria. Onde que essas crianças da Síria se refugiaram? No Brasil. Em São Paulo. No interior de São Paulo, geralmente. Os refugiados no Brasil. Ok? Tá bom, então? Então, tendo base este texto que nós acabamos de ler, Refúgio no Brasil, vocês responderão as perguntas referentes à tarefa, ok? Alguma pergunta? Não. Então, assim que vocês terminarem as tarefas, mandem o print, mande a foto para eu certificar quem fez e quem não fez a tarefa. De ontem, 4 alunos apenas me mandaram a cópia dos exercícios que tinham feito com a professora não passou tarefa, mas vocês lembram que tinha um texto, aquela tabelinha para preencher sobre um animal, né? Onde ele habitava, qual é o nome científico. Então, me mandaram a foto daquilo lá. Quem não me mandou, pode enviar, que a professora estará listando aqui, tá bem? Mesma coisa dessa tarefa. Façam a tarefa e me enviem a tarefa no particular, a foto.
Combinado? Pode ir. Então, tarefa, páginas 9 a 12 da apostila. Ok? Então, tá bem. Um bom descanso para vocês. 9h20 tem a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Brasil. Até semana que vem.